Você sabe o que são polígonos inscritos numa circunferência? E quais são os nomes dos elementos dele? A gente vai ver logo depois da vinheta. Fala pessoal, venho aqui hoje trazer para vocês um pouco sobre os polígonos regulares inscritos numa circunferência. E logo de cara eu vou perguntar para vocês sabem o que é um polígono inscrito numa circunferência? Não tem muito segredo, nada mais é do que um polígono que está dentro da circunferência, onde cada um dos seus vértices está encostando aqui na nossa parede da circunferência. Então, cada uma das pontinhas, eu representei da forma que eu consegui aqui, tá? Mas cada uma das pontinhas vai estar encostando aqui na circunferência. Então, esse prolongamento aqui, só a pontinha estaria encostando na nossa circunferência. Tá, e o que eu preciso saber sobre polígonos inscritos numa circunferência? Normalmente, a gente vai ver em exercícios polígonos regulares. Por que polígonos regulares? Porque eles sempre podem ser inscritos numa circunferência. Porque, por eles serem regulares, todos os lados deles são iguais, todos os ângulos aqui internos são iguais, enfim. Mas só pelo fato de todos os lados serem iguais, esse é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante, garante que a gente vai conseguir colocar ele dentro de uma circunferência. Então, você deve estar imaginando, poxa, mas não poderia ter um triângulo aqui que não é regular? Por exemplo, ele todo torto assim, ó. Poderia. Mas uma coisa não representa... Não, corta essa parte. Uma coisa não significa que impede a outra, né? Os polígonos regulares sempre são inscritos numa circunferência, mas não quer dizer que polígonos que não sejam regulares não possam ser inscritos numa circunferência. Existem ocasiões que são super válidas, né? É possível. Mas vamos trabalhar sempre aqui com polígonos regulares, que facilita muito e é normalmente o que aparece em exercícios. Bora lá. Quais são os elementos que a gente precisa saber de um polígono inscrito? Vocês podem perceber que se a gente traçar retas aqui até o centro da circunferência, vou pegar essa reta aqui, fica mais fácil. Então, se a gente fizer isso repetidamente em todos os vértices, a gente vai encontrar muitos triângulos, mais especificamente a mesma quantidade de triângulos que o número de lados desse polígono. Então, no caso aqui a gente tem um hexágono, né? Ele tem 6 lados. Então, a gente encontrou 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de triângulos que a gente encontra é igual ao número de lados do nosso polígono. E, além disso, esses triângulos que a gente encontra aqui, eles possuem esse ângulo, que ele é sempre o 360, né, que seria uma volta inteira aqui, ó, de uma circunferência, dividido pelo número de lados, porque é a quantidade de triângulos que estão formando essa nossa figura aqui. Então, esse alfa que eu representei aqui, alfa é igual a 360, que seria uma volta inteira na circunferência, dividido pelo número de lados n, né, que no caso aqui é 6. Ó, n é igual a 6 aqui. Então, para o caso aqui do hexágono, esse nosso ângulo central, vou aqui, ó, ângulo central, é o nosso primeiro termo que eu vou passar para vocês aqui hoje, que no caso já estou calculando junto aqui, que é 60 graus. Então, a gente sabe que o alfa aqui, no caso, para o hexágono é 60 graus. O que mais que a gente pode tirar aqui? Esse ângulo aqui, ó, que a gente já viu nas aulas anteriores, é o ângulo interno do nosso polígono. O que mais que a gente pode tirar? Um dos fatores que é bastante importante, nós vamos trabalhar bastante, vou até fazer em vermelho, uma cor diferente aqui, é o apótema. Que, no caso, o apótema do polígono, que é quando você traça uma reta perpendicular a um dos lados até o centro da circunferência. Que é isso? Nossa, que coisa complicada. É mais simples do que parece. Na verdade, a gente está traçando aqui, ó, pode reparar que aqui é o centro, né, de um dos lados, ó. Isso aqui é um lado do nosso hexágono, que eu vou chamar de Mzão aqui, que é o lado, é um ponto médio, Mzão porque é um ponto médio, e o apótema, vou fazer em vermelho aqui também, é um Mzinho, que a gente vai trabalhar bastante aqui nessas aulas, e é importante a gente saber o que é o apótema. Então, apótema. Então, quando o exercício falar, apótema é essa altura do nosso triângulo que a gente encontrou. Outro detalhe, todos esses triângulos que a gente encontra aqui são sempre isósceles. O que
são triângulos isósceles. São quando ele tem dois lados congruentes, com a mesma medida, né? Então, vou colocar dois lados iguais. Pelo menos, né? Dois lados iguais, que no caso do hexágono aqui, a gente pode encontrar facilmente que os ângulos internos aqui, ó, porque a gente sabe que aqui eles têm os lados iguais. Por que eles têm os lados iguais? De onde eu tirei isso? Se a gente está traçando até a parede da nossa circunferência aqui, vocês concordam que isso aqui é a medida do raio? E isso daqui também é a medida do raio, assim como todas as outras, esses lados aqui, que vão até a ponta da circunferência aqui. Então a gente sabe que esse triângulo que formou aqui, ó, cada um deles é isósceles, pelo menos isósceles. Então, se a gente, no caso do hexágono, se a gente sabe que esse alfa aqui é 60, por ser isósceles, a gente sabe que esse alfa, esse lado aqui com esse lado grandão aqui, que eu vou chamar de L, que é o nosso lado do polígono, ele tem que, como eles estão fazendo, os dois têm a mesma abertura, né? Porque aqui é R, aqui também é R, e aqui é L. Então, os dois aqui têm a mesma medida de ângulo, né? Que é o beta. Se a gente sabe que os ângulos internos de um polígono são 180, então 180 é igual a alfa mais beta mais beta. De novo, por que eles são beta e beta? Porque os lados aqui são iguais, ó, R e R, e aqui é L. Então, se a gente sabe que alfa é 60, então 180 é igual a 60 mais 2 beta. Se você passar para o outro lado, fica 120. Vou fazer devagar aqui, ó. 120 é igual a beta, 2 beta. Logo, se dividir por 2, beta é igual a 60. Então, por isso que eu falei que pelo menos dois lados iguais, porque no caso do hexágono, né, ele é um equilátero, que ele tem todos os lados iguais, então ele é um triângulo regular também. Eu acho uma figura espetacular de se trabalhar. O hexágono, por isso que aparece tanto em exercícios. Mas bora lá. Esse aqui é o nosso apótema do polígono. Esse daqui é o nosso ponto médio. Do lado, né, no caso. O L aqui é o lado do triângulo. O que mais que falta passar para vocês? O R, eu já falei para vocês, que no caso é o raio, é chamado de raio do polígono. O ângulo central eu já calculei com vocês, né? Vou até escrever aqui que o alfa ele é chamado de ângulo central. E esses são os principais pontos que eu teria que trazer para vocês de um polígono. Isso daqui vale para qualquer polígono, não só para o hexágono. Isso aqui serve para qualquer polígono regular, beleza? Então, é só você substituir aqui a quantidade de lados, você consegue achar o ângulo central para qualquer outro polígono. Vocês vão ver que aí o beta não vai ser, aí vai ser no caso isósceles, né? O beta vão ser valores aqui diferentes de alfa. Vamos supor no caso do quadrado. Só para mostrar que o beta ele mudaria, né? O quadrado ele possui 4 lados. Logo, o nosso ângulo central ele mudaria também, porque ele seria 360, né? Dividido por 4, que é igual a 90 graus. Se o ângulo do alfa é 90, então se a gente jogar naquela forma dos ângulos internos do nosso novo triângulo que vai ser formado, 180 é igual a alfa mais 2 beta. Então, se a gente subtrair 90, né? Substituir aqui 90, ó, isso aqui é 90. E a gente passa subtraindo aqui, ficaria 90 é igual a 2 beta. Logo, beta é igual a 45. Só para mostrar para vocês que, no caso, os ângulos do beta eles vão continuar sendo iguais, porque é um triângulo isósceles, mas o alfa é diferente dele. Beleza? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês o quadrado inscrito na circunferência, o hexágono, só que eu vou mostrar para vocês como encontrar o lado e também o apótema, que vai ser uma aula um pouco mais difícil, com um pouco mais de contas, tá? E também o triângulo equilátero, ou triângulo regular, né? Porque o triângulo equilátero é um triângulo regular. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.